Olá, seja muito bem-vindo a mais esse programa especial transmitido aqui pela TV da cidade, Joinville. É uma honra você estar aí do outro lado da telinha. Nós estamos com o programa passando aqui pelo YouTube. Dê um joinha, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam, né, se interessar aí pelo tema de comunicação, né? Hoje nós vamos falar sobre comunicação com Vitor Aguiar. Ele, mentor de carreiras e também liderança. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e discutir esse tema que é tão interessante e que faz parte da nossa essência como seres humanos, mas que para algumas pessoas é algo muito desafiador. Muito bem. Essência do ser humano. Comunicação. Sempre uma dificuldade, atritos. Como é que, né, o senhor avalia a comunicação às pessoas hoje? Nós estamos aí num mundo corrido, num mundo totalmente digital, né? Como é que é a comunicação, né? Como é que é vista a comunicação, né, pelos olhares do Vitor Aguiar? Então, como eu falei para você, a comunicação é algo inerente do ser humano e por questões muitas vezes de personalidade, de como a pessoa se constitui como ser humano ao longo da vida, podemos entender que para algumas pessoas é um processo mais fácil e para outras um processo um pouco mais complexo. E hoje em dia você tem N formas de comunicação, né? Então, você pode se comunicar verbalmente, você pode se comunicar por escrito, você pode se comunicar por imagens, você pode se comunicar apenas por gestos. E isso é muito importante de nós compreendermos que tudo comunica. Não só o que você escreve, como o que você fala e também como você se expressa. A tua linguagem corporal, o teu olhar, os teus gestos. E falando das ferramentas, hoje eu vejo um grande desafio no processo de comunicação, aquelas pessoas que, digamos assim, restringem a maior parte das suas comunicações ao meio digital. Então, eu costumo orientar os meus clientes nos processos de mentoria que eu realizo, de que sim, nós temos que usar essa ferramenta, que ela facilita muito, né? Inclusive o nosso contato inicial para eu estar aqui hoje com você foi por meio digital, você entrou na mensagem, vamos lá, não sei o que lá, mas eu digo, o que é essencial, o que é fundamental, aquilo que é muito importante, se possível, converse olho no olho. E quando a gente fala olho no olho, pode ser inclusive por uma videochamada, que ficou tão comum na pandemia. Antes da pandemia, a gente mandava mensagem e tal, e com a pandemia, todo mundo começou a fazer videochamada. O próprio atendimento aos clientes, anteriormente, era impensável você não ir pessoalmente no cliente. Com a pandemia, você passou a fazer uma videochamada. Então, eu recomendo, aquilo que é muito importante, aquilo que é fundamental, deixe de lado a simples mensagem de texto e vá para pelo menos uma videochamada, um contato pessoal. Porque aí você vai fazer uso de todas as ferramentas de comunicação. Na mensagem de texto é só um texto. Então, por exemplo, né, usando uma situação muito simples, se eu apenas digito, não vou poder estar hoje aí. Uma resposta curta, que é muito comum, né? Naquela correria do dia a dia, você com várias mensagens para responder, você pega, alguém fala, e aí, você vem hoje? Aí você simplesmente, não vou poder estar aí. E aí você entra em uma outra atividade e tal, e aquela pessoa respondeu aquela mensagem seca. Abriu um espaço gigantesco para fazer uma série de interpretações. Não é verdade? Se você, por exemplo, se for fundamental, claro, quando você, por exemplo, tiver a oportunidade, faz uma videochamada, ou então passa pela pessoa no corredor e fala, pô, Thiago, desculpa, cara, mas não vou poder estar aí hoje. E aí, com essa linguagem verbal, o teu olhar, o teu sorriso, tem outro peso, não é verdade? Então, esse cuidado que as pessoas têm que ter. O automatismo, simplesmente, você dá espaço para a pessoa fazer uma série de interpretações. E aí, quando a pessoa entra no campo das interpretações, ela pode tirar a conclusão que ela quiser.
Eu gosto sempre de dar bom dia, boa tarde, boa noite, começar uma conversa, né? Às vezes, como você falou, às vezes a pessoa é muito seca, né? E aí você não sabe qual vai ser a reação do outro lado da tela, né? Exatamente. Então nós estamos aí num dilema, né? Eu dou um bom dia, eu dou uma boa tarde, o que a pessoa vai responder do outro lado? A pessoa só dá um joinha, né? Bem seca, né? A gente tem visto muito isso, né? A comunicação é rápida e também tem que ter paciência, né? Às vezes nós temos, né? O que o senhor acha também de paciência na comunicação? Isso também é importante ter uma paciência. Com certeza. Então, veja bem, os emojis foram criados para tentar trazer um pouco de empatia no processo de comunicação. Então, se eu disser, por exemplo, não posso estar aí hoje, e na sequência dou um joinha, dou um sorriso, ou faço uma carinha tipo de tristeza usando um emoji, já dá menos espaço para a interpretação, porque a pessoa vai falar, poxa, que pena, eu acho que ele, né, ficou frustrado de não poder vir mesmo, tal, se incomodou em não poder vir e assim por diante, né? Então, os emojis foram criados para criar um pouco mais de proximidade, de empatia, assim, né? O nosso cuidado, Tiago, é nós estarmos presentes. Então, no processo de mentoria, no processo de assessoramento que eu faço na carreira mesmo ou nas lideranças, eu trabalho muito com técnicas de programação neurolinguísticas e técnicas de reprogramação da mente, né? É uma outra área que eu trabalho. E uma das questões que a gente sempre chama atenção é do estar presente. 85% dos nossos atos e comportamentos são simplesmente automáticos. Você faz e nem está presente no que você está fazendo. Por exemplo, no trajeto que nós fizemos de casa para cá, né, e até você brincava que você pegou carona com o entrevistado, não é isso? Isso. Eu simplesmente fiz o caminho, mas eu fui dirigindo no automático. Eu não estava olhando a troca de marchas, eu não estava olhando uma série de fatores. A gente estava conversando, já discutindo o nosso conteúdo de hoje aqui, não sei o que lá, e chegamos aqui, né? Então, 85% dos nossos comportamentos eles são automáticos. Na comunicação, isso também é assim. Então, às vezes eu respondo simplesmente no automático. Por exemplo, não é não, é automático, veio essa resposta. E aí eu acho que o grande gestor, o grande líder, ele tem que estar presente e entender onde ele pode simplesmente dar um não, e onde ele pode, ou deve, melhor dizendo, trabalhar esse não. Certo. E isso a gente pode trazer não só para as nossas relações profissionais, mas para as nossas relações pessoais, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, porque quem está num relacionamento sabe que muitas vezes o automático cria distanciamento. Então, uma coisa é você dizer para o teu cônjuge, né, para o teu companheiro ou companheira, não, isso eu não quero. E outra coisa é você falar assim, puxa, olha, fala a verdade, eu não gostaria muito, mas eu gostaria que você entendesse, é outro peso, é outra medida. É assim que acontecem as relações. Ótimo. É interessante a gente ter essa visão aí, né, do Vitor Aguiar, né, mentor aí de carreiras e lideranças, né? Falando em lideranças, né? Como é que está essa questão, né, sobre nível hierárquico, né? Liderança, né? Como é que está essa questão aí lá em cima também? Isso é uma questão desafiadora hoje em dia também, né? Liderar, né? Liderar. Pois é. Isso é uma questão desafiadora porque, por exemplo, nas organizações, os líderes hoje têm trabalhado com questões de conflitos de geração. Certo. Então, pessoas muito mais jovens, trabalhando com pessoas de média idade e trabalhando, em alguns casos, com pessoas muito mais velhas. E são gerações diferentes, com objetivos diferentes, com realidades diferentes e muitas vezes com propósitos diferentes, né? Então, muitas vezes o líder ele tem o desafio de equilibrar essas diversas variáveis e tentar trazer todo mundo para o mesmo barco. Então, o que gera essa cola que faz todo mundo remar para a mesma direção? É a questão do propósito.
Então, quando uma empresa, uma organização, seja lá o que for, tem um propósito muito bem definido, né? E isso pode ser definido pela missão, pela visão, pelos valores, né? Quando está isso muito bem definido, muito bem trabalhado entre as pessoas, eu posso achar que você, de repente, que é 15 anos mais velho do que eu, às vezes é uma pessoa meio arcaica, meio chata. Você que é 15 anos mais velho do que eu pode achar que eu não quero nada com nada, que eu não tenho muito comprometimento, mas se nós dois, apesar dessas questões, estamos alinhados com o que a empresa busca, quer entregar e tudo mais, a gente passa por cima dessas divergências porque a gente está dentro de um propósito comum, né? Então esse é o ponto. E aí, trazendo isso para o foco, né, do teu público principal, a questão dos condomínios e tudo mais, né? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é tranquilo, mas eu vejo muito a comunicação nas reuniões de condomínio, certo, né? Então, quem conduz uma reunião de condomínio tem que tomar muito cuidado com o conceito de que tudo comunica, né? Então, desde o chegar para a reunião, desde o organizar a reunião, desde o conduzir a reunião, tudo está comunicando. Então, quando a pessoa entra já com aquele ar de derrotado, assim, do tipo, meu Deus, isso vai ser complicado e tudo mais, ele já está comunicando. Ele já está abrindo um espaço para que as pessoas falem, putz, né? Vou montar. Certo. Né? Então, não é chegar com um olhar arrogante, longe disso, porque isso aí já pode jogar fogo na fogueira, mesmo antes de começar, mas é chegar com um lugar firme, né? E unindo com essa questão do propósito, uma técnica muito interessante é, quando tem a discussão, por exemplo, de novo, não estou falando que é tão simples, mas quando tem a discussão, é você trazer para o propósito. Então, por exemplo, só um instante, pessoal, por gentileza. Você quer melhorar a situação do condomínio, não é verdade? Você quer melhorar a situação do condomínio, não é verdade? Gente, todos nós temos o mesmo objetivo. Então, vamos voltar para o foco? Tem uma forma de você trazer o foco, trazer o propósito. Porque senão as pessoas ficam entrincheiradas nos seus posicionamentos e esquecem. Saem do propósito, que é a melhoria do condomínio, por exemplo, da situação do condomínio, e começam de discutir as suas questões pessoais e tentar ver quem leva vantagem, mas não em prol da melhoria do condomínio, mas em prol a minha opinião é mais importante do que a sua. E cabe a quem conduz esse processo voltar para o propósito. Isso é uma técnica de você lidar com o conflito. Ótimo. Falando sobre neurolinguística, né? Qual é a maior dificuldade que existe na neurolinguística? Qual é a maior dificuldade? Eu penso o seguinte, né? Então, o que é a neurolinguística, né? É você entender que aquilo que você fala, a sua mente programa. Então, essa é a essência da programação neurolinguística. Então, né, os pais que estão aí nos acompanhando, muito cuidado com o que vocês falam para os seus filhos, né? Se você fala para o teu filho pequenininho, por exemplo, você não vai conseguir isso, você nunca vai conseguir isso, às vezes é uma programação que você coloca que ele realmente acha que nunca vai conseguir isso. E ele fica a vida inteira lutando com essa programação, né? Então, assim, acho que o maior desafio da programação neurolinguística é você compreender, né? E nós estamos viajando por vários assuntos, mas acho que é interessante, né? Não, é isso mesmo. É você compreender que aquilo que você pensa, aquilo que você fala, a sua mente processa e materializa. Então, a questão do pensamento positivo, que muita gente, né, fala, muita gente é adepta e segue, muita gente acha que é autoajuda, que é bobagem, mas é muito simples, né? A nossa mente, ela tem um comportamento interessantíssimo, né? Ela não aceita não saber o que vai acontecer. E por que ela faz isso? Porque ela quer, por prioridade, te proteger. Então, a função básica do teu cérebro é te manter vivo. Por isso, o batimento cardíaco, os processos físicos, digestivos e por aí vai. O que a tua mente quer, por prioridade, é te manter vivo. E nesse sentido de te manter vivo,
ela precisa saber o que vai acontecer. Então, quando você está caminhando por um local e tem lá uma distância que tem que ser vencida por meio de um salto, a tua mente já começa a calcular qual é a distância, será que vai dar, eu tenho que correr e tudo mais, porque ela não sabe o que vai acontecer e ela quer fazer uma predição, prever o que vai acontecer. Trazendo isso para o nosso dia a dia, é assim que se dão as nossas relações. Então, quando eu não sei o que vai acontecer, eu imagino. Agora, é impossível para o ser humano imaginar algo que ele não tem informação prévia nenhuma, que ele não conhece. Então, para imaginar, o que nós fazemos? Nós consultamos os nossos arquivos anteriores. Ou seja, se o meu arquivo anterior só tem registros de que não dá certo, não funciona, não vai ser legal, não resta a menor dúvida que a minha visualização futura vai ser essa. Não dá certo, não foi bom, não vai ser legal. Por isso a importância do pensamento positivo, de você ter registros positivos, trabalhar os registros negativos para torná-los positivos, para que você possa ter visualizações positivas. Por isso que eu falei, estou entrando na reunião, já pensando que vai ser ruim, que não vai dar certo, que vai ser complicado, eu já estou programando para isso. E a primeira carinha feia que eu ver, eu falo, pois é, tá vendo? Não ia dar certo mesmo. E aquilo me coloca para baixo. Contamina? Contamina. Isso contamina todo o restante do grupo, né? Exatamente. Uma pessoa contamina todo o grupo. Até no lugar de trabalho, né? Se uma pessoa está para baixo, também todos que estão à sua volta estão para baixo, vão ficar para baixo também. Exatamente. Né? E outra técnica muito interessante em termos de reunião e de lidar com as pessoas é que assim, toda vez que a pessoa recebe uma informação, o nosso cérebro ele vai processar aquilo, né? E de novo vai tentar ver o que vai acontecer, digamos assim. Então, uma técnica muito importante para você, falando em comunicação, lidar com situações difíceis, situações negativas e assim por diante, é você sempre colocar a parte negativa ou não para o final. Então, por exemplo, se eu estou numa reunião e eu tenho que comunicar, por exemplo, que não vai ser possível alguma coisa em função de tal e tal motivo, mas nós temos essa e essa alternativa, o ideal é você pegar e colocar o não para o final. Certo. Por quê? Se você deixa o não logo de início, então você chega lá e fala assim, bom pessoal, tem algumas posições aqui para passar para vocês a respeito da solicitação de vocês em relação a tal coisa. Olha, infelizmente não dá para fazer. Pronto, você falou isso, o pessoal já vai começar a ficar pensando, e agora, como vai ser? Putz, eu estava contando com isso, não sei o que lá e tal, e não vão nem ouvir as justificativas e talvez nem ouvir as alternativas. Quando você inverte, bom pessoal, eu trouxe um posicionamento a respeito do pedido que vocês fizeram sobre tal coisa, é o seguinte, olha, nós temos essa alternativa, essa alternativa, essa alternativa, por esse e esse motivos. Agora, o que vocês pediram exatamente, não dá para fazer. Percebeu a diferença? Ótimo. Uhum. Ficou claro, ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Né? Quando você coloca o não na frente, já tudo aquilo que depois você vai falar, o pessoal não vai ouvir. Não vai o pessoal nem não vai ouvir. querer saber. Não vai querer nem saber. Uhum. O pessoal vai falar... Por quê? Porque como você disse o não, logo de cara você já criou uma barreira de comunicação. Certo. Você disse o não, as pessoas, como eu falei há pouco, estavam contando com isso e elas começam a pensar, e agora, como é que vai ser, não sei o que lá. Algumas pessoas já ficam tão irritadas e levam para o lado pessoal que a raiva cega a pessoa e ela nem presta mais atenção em você. Ela está com tanta raiva, está com tanta frustração, sei lá o que ela toma esse posicionamento. Uhum. Mas é claro, a gente percebe isso no dia a dia, mas
tem que ter, né, um mentor, né, tem que ter alguém para falar isso para nós, para a gente perceber né, que isso acontece mesmo. Geralmente a gente está no dia a dia, a gente não percebe, né? A gente não percebe porque está no automático. Automático. Os 85%. Os 85%. E, aliás, né, não sou eu que falo isso, tem vários autores que escrevem sobre o assunto. Um dos que eu mais gosto é o autor do livro Rápido e Devagar. Legal. Esse livro Rápido e Devagar, o autor, eu acho que é mais fácil pesquisar pelo livro Rápido e Devagar, agora não me ocorre o nome do autor, talvez venha até o final, aparece. Mas é um best-seller, não é uma leitura tão simples, porque ele é um livro pesadão, vamos dizer assim, mas o curioso desse autor, Tiago, é que ele é psicólogo e ganhou com esse livro, Rápido e Devagar, o Prêmio Nobel de Economia. O psicólogo ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Por quê? Ele tem pesquisas que comprovam que, na maior parte das vezes, as pessoas tomam as decisões menos acertadas possíveis. Olha só. Por quê? Porque elas estão no automático. E o que é o automático? O automático é o que faz a gente, por exemplo, estar no trânsito e simplesmente eu tenho a percepção de que alguma coisa está entrando na frente do carro e eu desvio e depois eu vou entender se era um cachorro, se era só uma sombra, sei lá o quê. É esse automático que faz com que a gente tenha esse senso de proteção, esse senso de urgência. Então, o nosso cérebro automatiza tudo. É o nosso aprendizado. E aí a gente toma decisões também no automático. Por isso que eu digo, líderes, gestores, profissionais, continuamos no automático, é importante, é ele que nos mantém vivo, mas aquilo que é fundamental, então, as relações, as decisões mais estratégicas, tem que sair do automático. Tem que se concentrar, tem que buscar racionalidade. Como é que você faz isso? Por exemplo, numa tomada de decisão é pegando uma folha de papel e escrevendo prós e contras, o que eu ganho, o que eu perco e assim por diante, né? No dia a dia da conversa é você simplesmente fazendo uma respiração. Então, eu vou sentar aqui para conversar um assunto importante com você, eu respiro, faço 2, 3 respirações, me concentro e aí eu começo a conversar com você. Focado. Certo. Então, às vezes o líder aí está com 60, 70 pessoas, né? Não dá para fazer isso sempre com todo mundo, mas aquilo que é estratégico saia do automático. Ótimo. Muito bem, nós estamos aqui conversando com o Vitor Aguiar, mentor de carreiras, liderança. Já fazia algum tempo que a gente queria trazer ele aqui no programa, aqui na TV da Cidade. Conseguimos. Vamos deixar um telefone do Vitor Aguiar, né? Quiser tirar uma dúvida, é o WhatsApp, né? Tá lá o WhatsApp ali, 999847756. Isso. Né? Tá lá, se alguma dúvida quanto, né, essas informações que a gente passou aqui no programa. Falando em planejamento, né? Que dicas que o senhor dá a respeito de planejamento? Hoje o planejamento está muito corrido, está todo mundo enlouquecido, né? Todo mundo tem que bater metas, todo mundo tem que correr atrás para pagar as contas. Planejamento, como é que se faz? Né? Quero uma dica, né, do Vitor Aguiar sobre planejamento. Vou trazer um pouquinho para o campo do planejamento de carreira, pode ser? Isso, pode. Então, nós somos normalmente muito imediatistas, né? Então a gente vai lá nas redes sociais, vê que a pessoa teve sucesso, está fazendo isso, está lá em tal lugar do mundo e não sei o que lá, e a gente olha para o nosso próprio umbigo e fala, pô, eu estou aqui ainda, né? E aí isso nos gera uma angústia, e essa angústia muitas vezes nos coloca mais para baixo e nos traz mais dificuldade ainda. Então, eu sempre digo que a mudança começa na decisão. A mudança começa na decisão. Então, no momento que você decide que quer mudar, o próximo passo é você fazer um planejamento. E o planejamento, ele pode ser, claro, muitas vezes de longo prazo. Então, trazendo para a carreira, muitas vezes você tem uma série de compromissos imediatos, uma série de armadilhas que te prendem a uma situação que realmente fica bem difícil, mas não impossível, de você
dar uma guinada e mudar. Então, a mudança começa na decisão. Onde você quer chegar? Então, você pode pensar, bom, vou estabelecer um prazo para mim. Daqui a 1 ano, eu quero estar nessa posição, ou nessa atividade, ou dessa forma. Bacana. Para que você esteja daqui a 1 ano, o que você tem que começar agora? E às vezes o começar agora, falando em carreira, passa por, de repente, uma revisão da sua matriz financeira, entendendo que algumas coisas podem ser melhor geridas, algumas coisas são como são e não tem jeito, e algumas coisas podem ser totalmente eliminadas. Para que você, de repente, daqui a algum tempo, tenha um lastro financeiro que te dê mais margem de manobra. Então, o planejamento de longo prazo começa com ações imediatas. Certo. Mas tudo começa pela visão de longo prazo. Quando eu estou orientando empreendedores, muitas vezes, eu digo, você tem que dar um prazo para você ver se teu negócio vai dar certo ou não. Então, você constrói, por exemplo, um pé de meia que te garante por 6 meses ou 8 meses e você fala, o meu prazo para avaliar meu negócio é 6 meses. Se em 6 meses não estiver performando, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Por quê? Porque às vezes você começa, o primeiro mês já não está dando muito certo, aí você começa a entrar em desespero, larga e nem teve a oportunidade. Então, o planejamento de longo prazo começa com ações imediatas, que muitas vezes vão te preparar para chegar naquele resultado final. Muito bem. E eu acho que a grande dica é lidar com a ansiedade. Legal. Nós estamos quase terminando, Vitor. E queria que deixasse uma informação, uma mensagem, né? Deixa uma informação aí para quem está nos assistindo, né, nesse finalzinho deste programa especial aqui pela TV da Cidade. Muito bom. Nós falamos de tantos temas, né? Uhum. Então, eu diria que, em termos de comunicação, é fundamental você compreender que a comunicação é um conjunto. Não é só o que você escreve, o que você fala, mas também como você escreve, como você fala, como você se apresenta, a tua postura, teu olhar, os teus gestos, a tua linguagem corporal, isso tudo comunica. Quando a gente traz para o mundo da liderança, a liderança se dá pelo exemplo. Então, além de tudo isso que eu falei, o teu exemplo comunica também. É muito ruim quem tem o líder que fala uma coisa e pratica outra coisa. E, acima de tudo, saia do automático quando for possível, quando for prioritário, quando for realmente algo estratégico, traga para a consciência, escrevendo, planilhando e, no mínimo, dando aquela boa respirada para oxigenar o cérebro e mandar uma mensagem de, opa, alguma coisa diferente está acontecendo. Muito bem. Tenho certeza que eu vou sair diferente desse programa e você aí do outro lado da telinha também vai sair um pouco mais diferente, né, sobre avaliar a nossa comunicação, o nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso planejamento. Muito obrigado, Vitor, por estar aqui, né? E, quando puder, volte para nos brindar com essas informações interessantes e importantes aí para a nossa carreira, para a nossa vida, tanto pessoal como também profissional. Eu agradeço, estou à disposição. Legal, obrigado. Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa especial. Até mais, até breve. Obrigado pela sua audiência.